Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês sobre o desaparecimento de Michaela Joy Garrett. Michaela Joy Garrett nasceu no dia 24 de janeiro de 1979 em Oakland, Califórnia. Ela morava com seus pais Sharon Murch e Rod Garrett e 3 irmãos mais novos em Hayward, na Califórnia. A Michaela é descrita como uma pessoa de coração terno. Todos que a conheciam diziam que ela era amigável e extrovertida. Ela foi uma criança bastante esperada pelos seus pais, pois eles estavam tendo problemas para terem filhos e a mãe da Michaela teve que tomar pílulas para a fertilidade. Então, quando enfim a Michaela veio, foi uma realização, foi um sonho para os seus pais. No dia 19 de novembro de 1988, a essa altura, Michaela já estava com 9 anos. E nesse dia era o primeiro dia do feriado de Ação de Graças. A Michaela, juntamente com uma coleguinha de nome Katrina Rodrigues, decidem ir até um mercadinho que tinha ali bem próximo da casa da Michaela, cerca de 2 quarteirões apenas, para comprar doces e refrigerante. Então, por volta das 10 horas da manhã, as duas pegam a sua scooter e saem da casa da Michaela para ir até esse mercadinho. A mãe da Michaela, ela não queria deixar as duas irem até esse mercadinho sozinhas. Elas tinham ido poucas vezes lá e na maioria das vezes que elas iam, estavam sempre acompanhadas de um adulto. Então a mãe da Michaela no início não gostou muito dessa ideia das meninas. Mas elas insistiram tanto que a mãe da Michaela acabou cedendo e deixou elas irem. As garotas deixam as scooters bem próximo à entrada do mercadinho e entram para fazer suas compras. Elas acabam distraindo, ficam conversando, elas pegam tudo que tinham que pegar ali no mercadinho, né, fazem as suas compras, pagam e saem. E elas conversando, distraídas, acabam voltando para casa a pé. Elas esquecem as scooters lá no mercadinho. Quando elas já estão bem próximo da casa delas e percebem, né, que haviam esquecido lá, elas resolvem voltar para pegar as scooters. Quando elas chegam no mercadinho de novo, elas acabam percebendo ali que apenas uma das scooters estava aonde elas haviam deixado. A outra alguém tinha mexido, tinha levado para um outro lugar. Ela estava no estacionamento do mercadinho, um pouco mais distante da entrada, do lado de um carro estacionado. A Michaela então vai até onde a scooter estava, né, um pouco mais afastada. Ela vai até lá, ela abaixa para poder levantar, né, para poder pegar a scooter. Nesse momento que ela está um pouco abaixada, um homem branco não identificado sai do carro que estava estacionado do lado da onde a scooter estava, pega a Michaela com o braço direito, ele passa seu braço direito em volta da cintura dela e coloca ela dentro do carro dele. A Michaela grita, mas ele acaba indo embora com ela. A sua amiga Katrina, ela, na hora que escuta os gritos, ela olha, né, para Michaela e vê que esse homem, né, não identificado, tinha pegado ela e ido embora. Só que a Katrina meio que congela, ela fica ali por alguns minutos parada, sem conseguir fazer nada, sem conseguir pedir ajuda, só mesmo vendo tudo que estava acontecendo ali. E a Katrina, ela também teria sido a única testemunha, não tinha mais ninguém no estacionamento, mas ninguém viu esse homem levando a Michaela. Depois que o choque passa, né, e a Katrina consegue voltar a si, ela entra correndo dentro do mercadinho e explica tudo o que tinha acontecido ali, e uma funcionária ali do mercadinho liga para os policiais para informar sobre esse rapto. No momento desse rapto, a Michaela estava usando uma camiseta escrito Metro na frente, ela também usava jeans, sapatos estilo bonequinha e brincos no formato de pena, na cor pérola. A funcionária do mercadinho que ligou para os policiais informando sobre esse rapto deu uma descrição de quem teria sido o sequestrador. Ela diz que o homem tinha um estilo hippie e estava na casa dos 30 anos. Ele também tinha bigode
e estava dirigindo um carro de cor vinho. Porém, essa descrição era incorreta. A funcionária do mercadinho, ela tinha confundido esse homem com um outro que estava andando ali no estacionamento um pouco mais cedo. E essa descrição foi algo que atrapalhou muito nas investigações, porque demorou 2 dias até que fosse identificado que essas descrições, estavam incorretas. Enquanto isso, todo mundo estava procurando por essa pessoa incorreta, dando tempo para o verdadeiro sequestrador da Micaela fugir. Inclusive, os policiais foram extremamente criticados na época por terem deixado a mídia divulgar essas informações falsas, pois em casos de desaparecimento ou sequestro, as primeiras 48 horas são as mais importantes. A taxa de pessoas encontradas nesse período é bem maior do que a longo prazo. Katrina, a única testemunha desse sequestro, descreveu esse sequestrador como sendo um homem branco na casa dos 20 anos. Ele parecia ter acne grave ou manchas bem fundas no rosto. Ele tinha cabelos loiros na altura do ombro, tinha cerca de 1,83 m, era magro, tinha olhos azuis e vestia uma camiseta branca. O carro dele era grande e antigo, era um sedã americano. O para-choque da frente estava um pouco amassado. Provavelmente esse carro teria se envolvido em algum acidente anteriormente. Tiveram relatos de que esse carro teria sido visto pela última vez acelerando para o sul de Mission Boulevard, em direção a Union City, na Califórnia, com a Micaela dentro do carro. Apesar do erro inicial, as buscas pela Micaela foram bastante extensas. No dia seguinte ao sequestro, os policiais vasculharam encostas, parques e áreas despovoadas no sul do condado de Alameda de helicóptero e carro. Foram recebidas cerca de 5.000 ligações apenas no primeiro ano de investigação com informações de quem seria esse sequestrador. Fotos da Micaela foram colocadas em caixas de leite e outdoors, com a descrição de uma criança desaparecida. Uma recompensa de $70.000 foi oferecido para quem tivesse informações sobre o paradeiro da Micaela ou de quem seria esse sequestrador. E também foi distribuído por toda a cidade panfletos com a foto da Micaela, mas infelizmente não conseguiram nenhuma informação que levasse aonde a Micaela estava ou de quem seria esse sequestrador. Foi feita uma inspeção forense na scooter da Micaela e foi revelado uma impressão digital desconhecida. Os policiais acreditam que possa pertencer ao sequestrador da Micaela, mas infelizmente não conseguiram ligar essa digital a ninguém no banco de dados. No dia 30 de novembro, o jogador de futebol americano Joey Montana fez um apelo público pelo retorno seguro da Micaela. Muitas pistas foram seguidas, mas infelizmente os policiais não conseguiram nenhuma prova concreta de quem seria o sequestrador da Micaela. Em dezembro de 1992, um presidiário da Indiana chamado Roger Haggard alegou ter enterrado o corpo de Micaela na área de Hunters Point, em São Francisco. Essa informação foi checada e os policiais não encontraram nada. O Roger então muda a localização, dizendo que enterrou a Micaela em um campo de flores em Union City. Dessa vez, os policiais levam Roger até o suposto lugar onde ele teria enterrado a Micaela. Mas depois de 8 horas vasculhando o lugar, o Roger simplesmente assume que inventou tudo isso. Ele nem chega a explicar por que ele teria inventado essa história. Por causa disso, por causa dessa falsa confissão, é adicionado à sentença do Roger mais 6 anos e meio. Em 2009, uma estudante que havia sido sequestrada há 18 anos atrás, chamada Jace Lee Dugard, foi libertada. Isso fez com que a polícia tivesse esperança de que o sequestrador de Jace, que era o Philip Garrido, também pudesse estar envolvido no desaparecimento da Micaela. A cidade onde a Micaela morava ficava a 1 hora de carro da casa de Philip, em Antioquia, no condado de Contra Costa.
e o sequestro de Micaela havia ocorrido 3 meses depois que Philip foi libertado da prisão por sequestro. Como a Micaela, Jace também foi jogada na parte de trás de um carro em plena luz do dia e na presença de testemunhas. A descrição geral do sequestrador e também do carro que foi utilizado em ambos os sequestros também eram bastante semelhantes. Foi feita uma extensa investigação para ver se o Philip realmente tinha envolvimento no sequestro da Micaela, mas não foi encontrado nenhuma evidência, nenhuma prova concreta que ligasse ele a esse sequestro. Em agosto de 2012, um serial killer condenado de nome Wesley Chernantine escreveu uma carta a um jornal local. Tinha um trecho nessa carta que dizia aquela garota Hayward, que era a cidade onde a Micaela morava. Por ele se referir nessa carta por uma garota da mesma cidade onde a Micaela morava, muita gente achava que ele poderia ter envolvimento nesse sequestro. Katrina, a única testemunha desse sequestro, ela chegou a dizer que o Wesley poderia sim ter sido o sequestrador da Micaela. Ele tinha sim algumas semelhanças físicas com o sequestrador dela. Mas infelizmente a Katrina não pôde confirmar com exatidão. Ela não pôde dizer que o sequestrador da Micaela realmente teria sido Wesley. Ela apenas disse que poderia ser, que eles tinham sim algumas semelhanças. Em fevereiro de 2012, os policiais escavaram um poço abandonado na zona rural de Linden, na Califórnia. Foram encontrados milhares de fragmentos de ossos pertencentes a 5 pessoas diferentes. O teste de DNA acabou confirmando que nenhum desses fragmentos de ossos eram da Micaela. Em janeiro de 2013, outras escavações de poços abandonados na área foram concluídas, mas os investigadores não encontraram nada que ligasse a Micaela. Em 2015, uma ação judicial foi aberta pelo advogado Mark Geragos, em nome de um detetive que foi informado por um assistente do xerife de San Joaquim que um sapato estilo bonequinha, descoberto em um dos poços que foram escavados, tinha semelhança com o sapato que a Micaela estava utilizando no dia do seu sequestro. De acordo com os detetives, os policiais de San Joaquim se recusaram a mostrar para eles, tanto fisicamente quanto em foto, esse sapato. E até março de 2015, esses sapatos não haviam sido examinados pelo Departamento de Polícia de Hayward. O aniversário do sequestro da Micaela é comemorado todos os anos no local onde o sequestro aconteceu. Numerosas fitas estão amarradas a uma árvore ao lado da onde o carro do sequestrador estava estacionado. A mãe da Micaela, a Sharon, ela também criou um blog dedicado à sua filha. Em maio de 2019, foi oferecida uma recompensa de $10 mil para quem tiver informações sobre esse caso. Mais de 4 décadas já se passaram e as investigações sobre esse sequestro ainda continuam. Esse caso passou em vários canais de televisão, inclusive foi episódio de um documentário. Teve um destaque forte na mídia, porém, apesar dos esforços, até hoje não identificaram quem foi o sequestrador da Micaela e para onde ele teria levado ela, o que ele teria feito com ela, deixando assim a família da Micaela em uma angústia infinita. Comentem aqui embaixo se vocês já tinham ouvido falar sobre esse caso. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo que eu trago aqui para o canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscreverem no canal, de deixar o like e de compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!